Gostaria de dar as boas-vindas aos senhores e às senhoras e convidá-los a assistir a um programa cultural e artístico, uma dialética entre a música e a ciência. Meu nome é Gilbert Gambucci e tive a oportunidade de dar concertos de piano em vários países de 4 continentes diferentes do nosso mundo. Também tenho o prazer de ser parte integrante do Instituto Kepi e Pacheco, desde 1984. E agora estou falando com vocês aqui em uma de nossas unidades em Cambuquira, Minas Gerais. No programa que eu chamo Concertos com Ciência, vamos analisar cientificamente temas interessantes e que precisam ser esclarecidos para que possamos viver nossas vidas mais plenamente e com mais significado. Vamos começar o programa de hoje, como sempre, com o tema musical de nosso grande hotel Trilogia. Chama-se Somewhere in Time, em algum lugar do passado. Espero que gostem do programa de hoje. Sabe que numa moda em geral é muito mal percebida, muito mal entendida o papel das artes e da estética na vida psíquica, na vida social, na formação do ser humano, desde criança até adolescente e adulta mesmo, a necessidade de ter um desenvolvimento artístico. Especialmente na estética, que é uma coisa mais interna da alma da pessoa. Mesmo que tem muitos exemplos de como as artes, o poder que tem transformadora, vamos falar. Então, eu gostaria de levantar um exemplo recente. Em um colégio nos Estados Unidos, no estado do Massachusetts, um colégio chama-se Orchard Gardens. Esse colégio foi designado a ser um colégio especificado em artes, em todas as artes. Só que não deu certo, o verbo não deu certo, então virou um colégio normal. E o que aconteceu? Foi um dos piores colégios do estado, até um colégio perigoso. Tinha muita segurança neste colégio.
Eles tinham medo, os alunos não podiam entrar com mochila, porque tinham medo de entrar armas. Né? Foi uma escola perigosa, até neste nível de perigo. Então, ninguém quer ser diretor dessa escola. Cada ano a diretoria trocou, mudou. Até uma vez, recentemente, alguns anos atrás, entrou uma diretor que fez uma coisa diferente. O que ele fez? Ele mandou embora o segurança. Colocou eles fora da escola e com esse dinheiro ele contratou professores das artes, das várias artes, para colocar na escola, para ver se pode reativar o coisa inicial, objetivo inicial da escola. Então, começou ensinando pintura, eles reativou ou ativou para a primeira vez a orquestra, tinha instrumentos abandonados lá. Então, o que aconteceu? Agora, hoje em dia, se você vê nos corredores da escola, é cheio de pinturas bonitas que eles fazem. Tem música em todo lugar lá dentro da escola. E eles notou plenamente que de repente os alunos tinham vontade de aprender coisas que eles não sabiam. Onde antes isso foi foi uma escola matador da carreira. Foi famosa para isso. Agora, isso virou. Até existe uma universidade no estado do Massachusetts, famoso, das artes, muito difícil entrar lá. E tem pessoas entrando nessa Universidade das Belas Artes através desse colégio que foi um dos piores do estado, que hoje em dia é procurada. Então, como pode explicar essa questão das artes, o poder transformador das artes? E porque antes os alunos não querem saber nada, não querem aprender, até só fiz bobagem, até coisas perigosas. E de repente, não só as pessoas que estavam estudando arte, mas os outros na escola também pegou uma vontade de aprender. Então, a questão energética da escola mudou em geral. Você pode analisar isso em termos de ressonância, ou todo mundo entrou no mesmo ressonância positivo para levantar a vida sério e construtivo. Então, como pode uma escola, um dos piores, pode mudar para um dos melhores no espaço de um ano, quase imediata, só porque mandou fora o segurança e com esse dinheiro contratou professores das artes e colocou arte na escola. Como pode explicar isso? Na segunda parte do programa hoje a gente pode analisar o que acontece exatamente, por que as artes têm esse poder transformador. Mas no momento eu gostaria de mencionar que mesmo que tem vários exemplos disso, a importância das artes, a necessidade de desenvolvimento artístico em todo sentido, não só educacional, mas nas escolas também, na sociedade em geral. Porque não tem muito disso, mesmo do que tem um exemplo depois ou outro, a necessidade da beleza na vida do ser humano. Então, entro no assunto da inveja. Sabe, inveja não no sentido que você quer uma coisa que outra quer, mas a definição mais científica de inveja, que você quer destragar o bem do outro. Inveja é isso. Você não quer o que o outro tem, e você não quer que ele tenha isso também. Isso é inveja, uma atitude destrutivo, um sentimento, entre aspas, sentimento muito ruim. E sabe que todo mundo tem isso até um grau ou outro. Até tem teológicos que acham que isso é o pecado original.
né? Qualquer forma, é uma coisa patológica que o ser humano tem, que precisa ser controlada. Né? Admite que tem e controla isso, porque é obviamente uma coisa ruim. E sabe que o objeto primordial de inveja é o quê? Porque você pode ter inveja de uma pessoa rica, por exemplo, ou uma pessoa muito profissional, tem capacidade para uma certa coisa, né? Ou uma pessoa muito inteligente. Não pode ter inveja de qualquer coisa. Ou uma vizinho que tem um carro bonito, tem inveja disso. Mas sabe, o objetivo primordial de inveja é a beleza, é as artes, é a estética. Por causa disso, dá para ver, por exemplo, pornografia, cada esquina do beleza feminino. Em todo lugar tem essa inveja. Ou artistas que não têm como sobreviver. Até artistas gênios, né? Como Schubert, como Mozart. Como eles tinham uma luta para sobreviver financeiramente. Mas por que tem isso? Por que as artes não desenvolvem? Por que é a primeira coisa que está cortada nas escolas? Né? A questão do inveja em relação das artes é muito forte. Então, a solução é, a primeira coisa, ter consciência disso. Que as pessoas têm inveja da beleza, porque todo mundo gosta da beleza. Todo mundo gosta das artes. Então, em vez de aproveitar, entra na questão da inveja para cortar, para atacar. Então, isso precisa ser melhor conscientizada para a gente poder corrigir essa atitude ruim em relação à beleza. Para quando as artes desenvolvem, todo mundo recebe o benefício disso. E é isso que a gente quer. Então, como nós podemos entender a situação desse colégio
Orchard Gardens, nos Estados Unidos, que foi um dos piores colégios do país e virou, dentro de um ano, um dos melhores, através de uma aplicação intensa das artes dentro da escola. É bom, talvez, começar com uma consciência em relação do conhecimento, em relação da diferença da essência e existência. Essência quer dizer o ser dentro, vida psíquica do ser humano, e a existência, a sociedade dele. Porque o ser humano, ele coloca muito patologia dentro da existência dele, dentro da sociedade. Patologia quer dizer elementos que não combinam com a essência dele. Sabe, ele, até o ponto que o ser humano nem aguenta mais a sociedade que ele está construindo. Porque, sem percebendo, ele coloca elementos lá que é contra a vida, contra a essência dele. Então, essa questão da essência, existência, pertence dos estudos do metafísico. E no metafísico kepiana, como a gente fala, que é mais completo hoje em dia, começou com Aristóteles. Aristóteles levantou essa questão da ontologia, que é parte da metafísica, que estuda o ser. Só que Aristóteles tem coisas lá incongruentes, né, que não combina. Então, precisa ficar corrigida. Mas com a metafísica de Norberto Keppe, a gente nota plenamente que, por exemplo, o Criador, ele não coloca na existência dele elementos contra a essência dele, como ele é um ser perfeito. Olha como, mesmo na ciência, a gente chega a conclusões que precisa entrar elementos teológicos. Porque a ciência de Norberto Keppe não rejeita a filosofia da vida, não rejeita a espiritualidade. Aliás, precisa incluir essas coisas, porque faz parte do ser humano. Você não pode ficar separando as coisas. Portanto, o nome dessa ciência analítica é trilogia analítica. Trilogia porque é uma ciência que inclui filosofia da vida e a espiritualidade do ser humano, para realmente analisar de uma maneira mais completa, para chegar a conclusões que têm soluções assim. Então, dentro do Instituto Keppe Pacheco, a gente estuda essas questões metafísicas através de um ponto de vista científico. Então, o que é a essência do ser humano, essencialmente falando? Ele é bondade, ele é verdade e estética. E não é que sua ser tem isso. Sua ser é isso. Sua ser é bondade. Ela é verdade e é beleza. Essas três componentes. Até foi o próprio Platão que falou que a base da vida é a bondade. Interessante essa percepção. Então, qual desses três elementos você acha que é mais esquecido hoje em dia? Né? Ou parte da bondade? Bom, também não tem muito bondade na sociedade hoje em dia. A parte verdadeira, genuína, e a parte da estética, da beleza, é até meio desprezada, né? Esquecida até. Então, por causa disso, nesta situação desse colégio, onde eles aplicou as artes, todos os alunos entrou numa certa energética, onde de repente eles quis aprender. Porque o colégio foi cheio das artes, da pintura, da música, né, tudo, do teatro, apresentações de dança. Então, porque cada ser, ele tem, ser dele é beleza. Ele precisa de elementos artísticos, exatamente para... É um tipo de alimentação psíquica que a gente precisa.
Então, nós somos esses três elementos na essência. São verdade, a gente são verdade, são bondade e são beleza. Todo mundo tem isso no próprio ser. Então, quando o aspecto das artes, da beleza, da estética começa a desenvolver, isso atinge todo mundo. Então, no campo da educação, por exemplo, é fundamental essa formação artística, né? Mesmo depois, com adultos mesmo, a gente precisa de elementos artísticos para entrar num equilíbrio. Porque se está faltando um desses três elementos, o ser humano é desequilibrado. Pessoas que usam, por exemplo, só o intelecto e não sentem nada, sabe? Pessoas frias que usam o raciocínio, pode facilmente raciocinar de uma maneira errada, sem percebendo, porque não tem o elemento do amor. Ou pessoas que ficam só nos sentimentos e não faz nada, não entram na ação. Então, só quando tem esses três elementos funcionando, não a parte intelectual, a parte verdadeira, com a parte do amor, não a parte do estética. Quando esses componentes estão funcionando juntas, é uma ser equilibrada. Pelo menos o mais possível, a gente tenta, né? Mas dá para notar que falta muito essa percepção real em relação das artes, que a arte é fundamental na vida psíquica do ser humano e na vida social. Então, só que tem muita inveja em relação desse campo. As pessoas ficam cortando, até desprezando as artes. É sempre a primeira coisa cortada no campo educacional, como não tem importância. Sempre tem desculpas, como, preciso o verbo para outra coisa, para livros, ou uma coisa sempre mascarada, como de cortar a beleza é uma coisa de bom que precisa fazer para fazer uma outra coisa. É sempre desculpas para esconder a inveja bárbara que o ser humano tem em relação da beleza, em relação das artes. Então, a mais consciência a gente tem dessa malícia, esse sentimento, entre aspas, de inveja, o mais a gente pode conscientizar isso, ter uma consciência disso, o melhor. Exatamente para controlar esse sentimento ruim. Porque quando as artes desenvolvem, se a gente consegue um desenvolvimento artístico, vai ser em benefício de todo mundo. Eu sei que eu falo isso sempre, mas quando as pessoas vão agir em cima disso, e não pode colocar a culpa nas outras. Ele cortou isso. Não, é conosco mesmo, né? É com cada um. A gente pode colocar a beleza na vida em todos os níveis. Nós precisamos as artes e a estética para entrar num equilíbrio social e psíquico. E é isso que a gente quer.